A paz do Senhor, irmãos, irmãs, que a graça de Deus esteja no coração de cada um de vocês. Vamos aqui para mais um momento de reflexão, para aprender um pouco mais de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 18, a partir do 9. Enquanto você abre, lembre-se aí de se inscrever no canal da igreja, caso você não seja inscrito, e marque também o sininho para toda vez que chegar um vídeo novo, você seja notificado. E se você gostar do vídeo, curte, comente, compartilhe com as pessoas também. Vamos espalhar um pouco de esperança, nesse mundo tão difícil. Amém? Então vamos dar início aqui na nossa leitura de hoje. A paz do Senhor para todos, que Deus te abençoe sua família, em nome de Jesus. Nos diz assim a palavra do Senhor em Lucas 18, a partir do 9 ao 14. Propôs também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu de pé assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que a si mesmo se exalta será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém? Olha que interessante, Jesus conta essa história e nos mostra algo muito interessante. Ele fala então que aquelas pessoas que estavam próximas a ele, elas tinham um sentimento que buscavam se auto-justificar. Elas acreditavam que elas eram muito boas, honestas, corretas, que serviam a Deus e coisa e tal, e confiavam muito em si mesmas. Então Jesus vem com essa parábola, e é muito interessante. E Jesus diz então que 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e um publicano, uma pessoa de renome religioso, que conhecia as leis, que conhecia as escrituras, que conhecia tudo, e um outro que era considerado um pecador. O publicano era uma espécie de um funcionário público do Império Romano naquela época e coisa e tal. Então ele era uma pessoa meio que odiada pelas pessoas da sociedade judaica, e que todo mundo via aquela pessoa como uma pecadora que não merecia atenção, que não merecia respeito, que era uma pessoa ruim. E então Jesus fala que esses 2 tipos de pessoas, que eram vistas de forma diferente na sociedade, foram orar a Deus. O primeiro ergue os seus olhos aos céus e diz a Deus: ó Deus, olha para mim, olha o tanto que eu sou bom, olha o tanto que eu faço as coisas certas, eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo várias vezes por semana, eu leio as escrituras, eu faço tudo correto, olha o tanto que eu sou bom. Então nesse momento aqui, até essa parte da oração, já tinha uma questão de uma autoexaltação exacerbada, extremamente exagerada, mas não suficiente. Aquele religioso continua e faz a oração dele ficar um pouco ainda mais pior. Ele olha para aquela pessoa ao seu lado, para aquele publicano, e diz para Deus assim: Deus, eu te agradeço porque eu não sou igual a esse publicano. Eu agradeço porque eu não sou igual a esse pecador, esse corrupto, esse vagabundo, essa pessoa que é uma escória na nossa sociedade. Eu te agradeço porque eu não sou igual a ele, porque eu sou bom, porque eu sou uma pessoa digna, eu sou uma pessoa... E ele vai orando e orando e orando dessa forma, enquanto o publicano, que estava ali um pouco próximo a ele, abaixou sua cabeça, não conseguiu nem sequer olhar para o céu, abaixou sua cabeça, batia no peito e dizia: Senhor, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, eu sou pecador e eu preciso da sua misericórdia. E aí Jesus
vira e fala algo muito interessante. Qual dos dois vocês acharam que voltou justificado para casa? E Jesus fala, não se enganem. O que voltou justificado foi o publicano e não o religioso. E o porquê disso? Jesus explica. Todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então Jesus demonstra aqui algo muito interessante. Toda vez que nós confiamos na nossa própria santidade ou na nossa própria bondade, nós falhamos, porque isso não vem de nós. Nós, seres humanos, não conseguimos ser bons por nós mesmos. Não adianta, a gente pode até tentar em algum momento ou outro ser bom, mas o nosso contexto geral não é. O único que pode fazer com que a nossa vida ande no caminho da bondade, da justiça, é através de Deus, é através de Jesus Cristo. Então isso não vem de nós, é dom de Deus. E aquele religioso não entendia isso, porque ele achava que ele era capaz de justificar a si mesmo. Então ele acreditava que se ele passasse para Deus uma imagem de que ele era bom, Deus o entenderia, Deus o compreenderia. E mais, se ele demonstrasse para Deus que existia alguém pior do que ele, Deus o justificaria e falava, caramba, se existe uma pessoa pior do que eu, Deus então vai olhar para mim com um olhar diferente. E quantas vezes nós não temos agido assim? Olhado para as pessoas com desdém, acreditando que nós temos uma certa santidade que essas pessoas não têm, e muitas vezes nós acreditamos que isso vem de nós mesmos. A gente tem que lembrar que não é pelo nosso esforço, não é pela nossa vontade em que nós somos pessoas melhores, mas isso é o mover de Deus em nós. E é por isso que essa autoexaltação, essa tentativa de se justificar, nunca vai enganar a Deus. Nós achamos, eu sinceramente não sei o que passa na cabeça das pessoas que acham que vai enganar a Deus, falando assim, Deus, olha pra mim, olha o tanto que eu sou bom, olha aqui, tanto que eu sou legal, olha as coisas boas que eu faço, como se Deus não nos conhecesse. Como se Deus precisasse do nosso próprio testemunho a nosso respeito. E não é. Deus é aquele que esquadrinha os nossos corações, que conhece o nosso ser por dentro. E é por isso que Jesus falou que foi o publicano, foi aquele considerado pecador, que voltou justificado para casa, e não o religioso. Porque Deus, olhando para o coração daquele publicano, viu que havia arrependimento, viu que ele sabia que ele precisava de Deus, viu que ele realmente queria o perdão de Deus, não porque ele era bom, mas porque ele reconhecia que era pecador. E é isso que nós precisamos entender. Nós só iremos alcançar a justificação de Deus a partir do momento em que nós passamos a compreender que nós precisamos de Deus. E não é o contrário, não é Deus que precisa da gente. Deus não precisa dessas orações pomposas e bonitas. Senhor, olha para mim, olha o tanto que eu sou bom. Não, Deus olha para a intenção do nosso coração. E Ele procura um coração que reconheça que precisa dEle. E essa justificação só vem a partir do momento em que nós reconhecemos que de Deus nós somos dependentes. Então nós não podemos nos comparar a ninguém. E muito mais esse movimento de achar que nós somos melhores que alguém. Ah, eu sou melhor porque eu estou na igreja. Ah, eu sou melhor porque eu leio a Bíblia. Ah, eu sou melhor porque eu sou crente há não sei quantos anos. E esse resto é tudo um bando de pecador. Não! Nós não somos melhores do que ninguém. As Escrituras têm nos dito isso desde sempre. Todos nós somos pecadores. Nós alternamos os nossos pecados? Sim. São diferentes, mas é tudo pecado. E no final, quem nos justifica é Deus. Não as nossas obras. Não o que a gente fala. Então por que a gente tem que se achar melhor do que os outros? Ou tentar usar o outro como uma barganha para Deus? Ó Deus, eu sou bom.
porque o mundo é ruim. Não, Deus não está preocupado com isso não. Deus quer olhar o nosso coração. Deus quer que o nosso coração seja um coração que demonstre frutos dignos de arrependimento. Ou seja, não são as nossas palavras, mas as nossas ações que demonstram se nós estamos realmente alinhados à compreensão de que é Deus quem nos justifica. Então que nós possamos entender isso, como aquele homem que voltou humilhado para sua casa, com o coração aquebrantado, um coração muitas vezes triste, sabendo que ele era pecador, que ele era desprezado pela sociedade, que ninguém olhava para a cara dele, que todo mundo olhava para ele e falava assim, não, essa pessoa é nojenta, essa pessoa é asquerosa, e muitas vezes ele era rejeitado na sociedade, ninguém queria aceitar ele, mas mal sabia ele que ele voltava justificado por Deus para casa. E é isso que nós precisamos entender. Nós não precisamos da aprovação de homens, que a nossa imagem seja reconhecida pelas pessoas como seres santos e perfeitos, mas que Deus olhe para o nosso coração como pessoas que realmente estão buscando, dia após dia, ser melhores, sem se comparar a ninguém, sem achar que nós podemos barganhar com Deus através das nossas obras e alcançar uma justificação por aquilo que a gente faz. E não é isso. Não são as nossas obras, mas é o que Cristo faz em nossas vidas. Então que você tenha isso no seu coração. Que você se lembre que a justiça de Deus vem dele e não de nós. Nós somos perdoados, nós somos redimidos e nós somos santificados não por nós, mas pela graça de Deus manifesta em nossas vidas. Então que você se lembre disso. Não tente, não se preocupe em se exaltar diante de Deus. Ele não espera isso de você. Ao contrário, Ele espera que você reconheça e transforme as suas atitudes entendendo que é Ele que dá graça sobre as nossas vidas. Amém? Hoje contamos, com a participação especial da Mirelinha aqui, que deu uma animada, nessa nossa palavra, toda aqui comunicativa. E que a gente possa, assim, ter um coração tão simples, como de uma criança que está crescendo e aprendendo a cada dia. Amém? Vamos orar então para encerrar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá cada palavra, de olhar para nós mesmos, Senhor, e ver como que estamos agindo na Tua presença, Senhor. Nos dê um coração realmente assim, Senhor, manso e humilde, que é o que te agrada. Um coração quebrantado, o Senhor não despreza, ó Deus, como diz lá no Salmo 51. Então nos ajude, ó Deus, a reconhecer que somos carentes da Tua graça e da Tua misericórdia, meu Deus. Que nós possamos levar a Tua maravilhosa palavra com boas ações e atitudes, sabendo que nós somos justificados pelo Teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, porque o Senhor tinha um amor tão grande por nós, Senhor, que o Senhor nos salvou, nos derramou o Seu sangue, quando nós ainda estávamos, meu Deus amado, no pecado. O Seu amor, meu Deus, é incondicional. O Seu amor não tem limites, meu Pai. Pois nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, que nós possamos cada dia permanecer firmes na dependência total do Senhor, ó Deus. Que o Senhor nos dê um coração como de criança, como diz a Tua palavra, Senhor. Deixar vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Esse é um coração que te agrada, um coração totalmente dependente do Senhor, como o de uma criança, ó Deus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.